Olá, meu nome é Josene, eu sou aluna do quinto semestre de Agronomia e vou apresentar um projeto sobre desenvolvimento florestal, mais especificadamente da espécie Pinus eliote. Bom, a espécie Pinus eliote ele é conhecido popularmente aqui no país como só pinus ou pinheiro americano também. As espécies elas foram introduzidas aqui no país com maior ocorrência na região sul e sudeste, nos estados principalmente, né, nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, os três estados da região sul, e também se expandindo para a região sudeste, que seria São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Bom, a plantação de árvores de pinos no Brasil abrange, né, aproximadamente 100 espécies, e ela vem sendo comercializada aqui no país desde a década 60, sendo uma das melhores fontes para a indústria da madeira. Então, desde os anos 60, 70, a árvore de pinos ela se tornou uma das alternativas mais interessantes para os silvicultores brasileiros, né? Com grande presença nas florestas do estado de São Paulo, que seria da região sudeste, principalmente no estado de São Paulo, e aqui na região sul do país. Sendo também ela é uma espécie originária do sudeste dos Estados Unidos e justamente por isso ela se adapta ao clima ameno aqui do Rio Grande do Sul, do sul do país. Ela também possui uma capacidade de se adaptar a diferentes tipos de solos, ou seja, e ela também precisa de menos recursos naturais justamente por se adaptar a vários tipos de solo. Bom, o pinus também ele é uma cultura muito popular por ser um ótimo produtor de resina, né, fornecendo vários insumos para as indústrias nacionais. As árvores de pinos normalmente produzem madeira de baixa densidade, sendo muito utilizada para caixotaria. A indústria de sapatos e lápis também entra nessa parte de madeira. E sua fibra ela é muito usada como celulose para a produção de alguns tipos de papéis, como papelão, papel pardo e alguns outros, entre outros. Além da madeira, várias espécies fornecem resinas utilizadas para diversos fins, como os componentes da indústria farmacêutica e a indústria de conglomerados e de tintas. Essa cultura do pinus também, ela possui um grande valor ornamental, sendo apropriado, né, para as épocas mais extensas. Foram extintas, embora existam também espécies menores, de menor porte de pinos, o pessoal costuma usar bastante para montar árvore de Natal na época natalina, em dezembro. No Brasil, algumas espécies que são as mais plantadas são o Pinus taitá, o Pinus eliote, o Pinus caribé, o Pinus maximoi, e aí tem mais alguns também, mas são menos plantados, principalmente aqui na região. Bom, falando um pouquinho do Pinus, seguindo, né, falando do Pinus, no Brasil a variedade eliote é uma das mais plantadas aqui no sul, aqui no Rio Grande do Sul mesmo, porém em menor escala comparando ao Pinus taedae, por exemplo, que é bastante implantado, visto, né, que os dois podem ser usados nas indústrias de celulose e também de papel. A população brasileira, então, de resina de Pinus eliote, em grande parte teve início no final dos anos 70, foi um boom, assim, digamos, se tornando assim o país um dos maiores produtores da América do Sul. Atualmente o Brasil ele é o segundo país exportador de goma de resina, com uma produção em torno de 366 milhões de toneladas por ano. Agora eu vou partir um pouquinho para o projeto, então, trazendo um pouco da importância econômica do pinus, né, pro país em si. Bom, a árvore de pinos ela é muito importante para a economia, né, em diversas regiões, não só aqui do Rio Grande do Sul, mas também se estendendo para o país. E gera milhares de empregos diretos, né, porque não precisa estar todos os dias ali, mas enfim,
tem algumas coisas de manutenção que são necessárias. Essas árvores se tornam importantes fontes, né, de reflorestamento e fornecimento de madeira e celulose para diversas indústrias. Agora sim, a gente vai entrar um pouquinho no projeto, que eu vou falar um pouquinho sobre o objetivo. Bom, o presente projeto ele teve o objetivo de implantar em uma área pré-determinada, que está localizado no município de Erval, aqui no Rio Grande do Sul, com a finalidade de produção de madeira para o comércio local da região sul do Rio Grande do Sul. O produtor possui uma propriedade e nessa propriedade tem uma área que faz alguns anos que ele não utiliza. Então, desse modo, foi proposto para ele a implantação e ele achou uma boa ideia, e a exigência que ele nos trouxe seria a implantação com baixo custo, sem muito custo, principalmente em investimentos de adubação, essa parte assim, porque ele tem outras fontes de renda, como o produtor de milho, abóbora, então para ele seria uma renda extra para daqui a alguns anos. O desenvolvimento do projeto, então... Bom, então a área que foi destinada para a implantação do projeto é de 0,58 hectares e nessa quantia de hectares vão ser implantadas em torno de 600 plantas, 600 mudas, no espaçamento entre plantas e entre linhas de 3x3. Segundo, é uma informação interessante, né, que segundo o CIBIC, o solo da região ele é classificado como livre solo áplico hórtico típico, que predominam, né, na região os solos rasos, de coloração bruno avermelhada ou escuro, com presença de horizonte A e B, isso é importante. E o clima da região do Rio Grande do Sul, né, Grande Maria, é classificado, a classificação de Köppen como CFA, temperado. Aí eu vou mostrar para vocês, aqui seria a propriedade, toda nessa linha vermelha, e na linha amarela seria o local onde ocorreria a implantação das 600 mudas. A implantação dessas mudas seria de forma manual, tendo em vista que uma das exigências do produtor seria um custo de produção baixo. O custo, calculando em média, sairia em torno de R$8 a muda, né? Multiplicando esse valor, daria em torno de R$4.800 só na compra de mudas. Como o produtor não queria gastar muito dinheiro, né, desembolsar muito, a gente pensou em não fazer adubação ao pé, porque a área está um tempo ali, então tem um índice de matéria orgânica, então não seria necessário. Então, o cronograma para implantação seria, em relação ao controle de pragas, iniciaria 30 dias antes, que as principais pragas na região são formigas, né? Começaria o controle 30 dias antes, 15 dias, após 15 dias, né, realizaríamos de novo o controle de pragas, e aí a área seria roçada, porque como ela está algum tempo parada, sem ser plantada, né, enfim. E aí um dia antes haveria o preparo do solo e a abertura das covas. No dia 0, então, ocorreria o plantio e novamente verificação, né, para controle de pragas, se ainda existisse. E 30 dias após seria voltado ao local, novamente para verificar o controle de pragas. 60 dias, 90 dias e 180 dias após o plantio também deveria ser voltado à área para verificação de pragas e doenças, de pragas e verificar se haveria alguma planta doente, enfim. 6 meses após o plantio, voltaríamos à área novamente para o controle de pragas e também para roçar. Um ano após roçar,
e controle de pragas, e assim sucessivamente, até o 10º ano, que aí até o 5º ano, que aí no 5º ano seria realizada a poda das ramadas inferiores na altura de 3,5 metros, e no 8º ano também seria realizada a poda, se fosse necessário. Se não for necessário, o produtor pode jogar para o ano seguinte ou até mesmo não realizar. E aí no 11º ano ocorreria o corte das árvores, se tudo correr bem. Senão no próximo a gente acompanharia o desenvolvimento e no próximo, 2 ou 3 anos após, ocorreria o corte, no máximo até 15 anos. Aqui seria o croquis da área, como ela ficaria com a implantação das 600 mudas. Eu sou José Jair Ferreira, moro no interior do Herval, sempre morei no meio rural e aqui é a área para essa plantação de pinos. Austrália.